Criação de filhos no mundo de hoje. O nosso tema para esse podcast com o pastor Carlos Agrélio, o nosso CEO do Colégio Evangélico Logos School. Talvez seja a pergunta que você deseja fazer para ele, a gente vai fazer hoje aqui. Então, venha com a gente. Quais desafios surgem ao educar crianças em uma cultura digital de gratificação instantânea? Tipo, dificuldades em esperar a própria vez num jogo ou mesmo aceitar um não sem crise. Vamos lá? Vamos lá, são várias perguntas, são vários questionamentos. Eu sei que isso é um questionamento dos nossos pais, os pais as pessoas aqui da Logos, também do pessoal da igreja, são questões importantíssimas e vamos tentar responder. Respondendo para uma geração totalmente diferente da minha geração, Sim. por exemplo, né? Eu já passei aí do meio século, então a minha geração era outra geração. Essa geração ela tem um pouquinho mais de dificuldade de lidar com o não, de lidar com responsabilidades, inclusive. São pessoas que são um pouco mais frágeis, né, em muitos aspectos. Muito disso, diga-se de passagem, culpa de nós, os pais. Claro. Né? Na tentativa, às vezes, até de dizer, olha, a criação do meu filho não será igual à criação que eu tive. A gente erra na dose, a gente acaba estragando os nossos filhos, né? Então o desafio é monstro, é muito grande. Entretanto, os princípios e valores, a autoridade, né, foi entregue aos pais. Deus entregou a autoridade aos pais. Então nesse mundo tecnológico, nesse mundo do fast food, né, nesse mundo em que tudo é tão rápido e fácil e de fácil acesso, Verdade. é difícil realmente lidar com isso com as nossas crianças, mas é preciso lidar. Os nossos filhos precisam compreender que não continua sendo não, e sim continua sendo sim. Eu posso usar, por exemplo, algo que eu faço em casa, juntamente com a Nilda, minha esposa, em relação às nossas filhas. Em muitas coisas, a gente dá apenas duas situações para elas escolherem. Por exemplo, vou citar apenas um exemplo aqui. Você quer sentar aqui ou sentar ali? Sabe quando a gente precisa corrigir? Outro exemplo, você tem X tempo para investir ou ficar no celular, num joguinho ou num vídeo, alguma coisa. Okay? Então você dá sempre uma oportunidade de escolha. Você tem um tempo determinado, você pode escolher fazer isso daqui ou dali. Um tempo aqui, um tempo mais curto, não é? Ou fazer uma outra coisa que também vai gerar para ela um certo aprendizado também. Com isso, eu acredito que eles vão aprendendo a lidar bem com o não, a lidar bem com as questões da tecnologia, enfim. A gente vai ter que buscar muita sabedoria para lidar com essa geração extremamente diferente. Mas é possível, sim, desde que os pais não percam a autoridade de pais. Perfeito. Próxima, de que formas estabelecer limites de uso de tela sem pender para autoridade excessiva ou permissividade? Num exemplo, criar um horário sem celular nas refeições e negociar tempo extras aos fins de semana. Eu meio que já adiantei essa pergunta, né? Mas eu vou sempre lidar na questão da autoridade sem ser autoritário. Há uma diferença. Claro. Os nossos filhos precisam entender que o pai, a mãe, ou seja, eles têm autoridade sobre a vida deles. E toda a experiência, toda a vivência desses pais, né, o qualifica, traz referência de que realmente o que o meu pai está dizendo é correto, é para o meu bem. Essa conquista. Então, talvez a resposta principal seja no sentido de, primeiro, você ser o exemplo nisso. Se você é um pai que se prende muito a telas, como por exemplo na mesa de jantar, não é? Como por exemplo no café da manhã, em todos os momentos quando chega em casa, ou seja, você está muito preso a telas, o seu filho vai aprender isso. Ele segue o exemplo, especialmente quando é pequenininhos ali. Ele não sabe como lidar com isso, ele não tem essa administração do tempo. E nós precisamos ter. Se nós não temos, nossos filhos vão seguir. Quer ver uma coisa simples aqui que eu acho que é interessante que se aplica a isso? Como que a gente sabe que o açúcar é bom quando somos bebês? A criança não tem, ele só vai descobrir o açúcar
o quanto aquilo é doce e o quanto é bom para o corpo, né? Bom no sentido do paladar, né? Não que faz bem, muito pelo contrário, o açúcar faz muito mal. Mas em questão de paladar, de ser viciante. Sim. Porque os pais são os primeiros a dar um pedaço de chocolate pro filho. Bebezinho ainda, ele se lambuza todo. E ele vai descobrindo o quanto aquilo é viciante, ele vai se viciando, a gente cresce, né? Eles ficam viciados, né? No açúcar, no caso. Da mesma forma, é a questão do exemplo. Se você impõe limite a si mesmo, essa é a minha tese, é isso que eu defendo, se você impõe limites a si mesmo, os seus filhos verão que você é uma pessoa disciplinada em relação ao seu tempo de tela, que você é uma pessoa disciplinada quando você chega em casa, você tem uma rotina variada e não a rotina de chegar em casa, sentar no sofá, abrir uma tela e ficar ali. Seu filho aprende isso. E hoje em dia, pior ainda, porque cada filho, na maioria das casas, né, dos lares, ele tem os seus próprios quartos com acesso ao Wi-Fi. E ali eles ligam, ficam horas lá dentro, trancam a porta, você nem sabe o que eles estão visualizando, o que está acontecendo ali. Tem que tomar muito cuidado, pai, seja você o exemplo e imprima, através do seu exemplo, ok? Limites, através de uma autoridade, sem ser autoritário ao seu filho. Perfeito. Que práticas simples fortalecem o vínculo familiar mesmo em rotinas corridas? São várias, eu acredito, né? A oração é uma delas, oração em família. Sentar-se à mesa para almoçar, para jantar, no café da manhã, enfim, em tempos que cada um tem ali. Todo mundo tem um tempo de sentar à mesa para tomar um café. Todo mundo tem um tempo de sentar à mesa, seja para almoçar, seja para jantar. Se o seu tempo, usando aqui como exemplo, é só à noite, quando chega do trabalho, a esposa, a família, toda a família precisa se unir em torno disso. Sentar à mesa. Se esse é o momento que a família tem, o único momento, pela correria do dia a dia, não abra mão disso. Não abra mão disso. Não perca esta oportunidade. Não jogue fora isso. Tá? Tem pessoas que só conseguem fazer final de semana, então faça no final de semana. Tem pessoas porque o filho estuda na faculdade, em horário diferente, sai 5 horas da manhã para a escola, na minha casa, por exemplo, é assim, né? Uma sai 5h30 da manhã, outra sai 6h30 da manhã, sabe? Tem toda uma correria. Então, às vezes não é no café da manhã, mas às vezes é no almoço, às vezes é no jantar e seguramente nos finais de semana. É o tempo que a gente tem. Esse é um dos exemplos. Mas orar juntos em família, né? Assistir um filme em família, tudo isso precisa ser planejado. Assistir uma série que todos possam assistir. Nem todas as séries, seja ela das redes que tem aí, né? Netflix, Amazon, etc., nem todas as séries dá para assistir em família. Nem teste isso. Verifique direitinho, mas decida assistir juntos uma série que todos possam gostar, se agradar. De vez em quando as minhas filhas falam assim, pai, vamos assistir um filme que cabe ali para a família, né? Ou seja, um desenho animado, uma sériezinha, alguma coisa bem leve para a família. Eu acho que isso também é uma coisa importante. Como equilibrar amor e firmeza na disciplina diária? Isso é fundamental. Primeiro que a palavra de Deus diz que insensato é o pai que retém a vara. Isso aqui pode ser um assunto polêmico. Mas os filhos, eles nasceram em pecado. Todos nós nascemos. A palavra de Deus, por exemplo, diz que em Romanos 3:23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas a parte principal é que todos pecaram. Então aquele bebezinho lindo, maravilhoso, que a gente ama e vai se desenvolvendo no ventre da mãe, na barriguinha, e a gente vai se apaixonando cada vez mais, já vai amando, né, cada vez mais, e quando nasce a gente chora, se emociona, é um pecador. Esse ser já nasce do pecado, já nasce como pecador, já nasce separado de Deus. É o que diz a Bíblia. Então, ele vai chorar para se alimentar. Isso já é uma raiz do pecado. Então, ele é pecador e ele necessita realmente de ser direcionado, corrigido em amor. Quando você entende que o filho ele é pecador, você que é pai precisa brotar em você uma responsabilidade, um senso de responsabilidade muito grande, que é conduzir esse pequeno ser que é pecador ao Senhor. Então é preciso fazer isso. Claro que não através de agressões, mas de correções. Como eu falei
agora há pouco citando um texto bíblico que fala sobre a vara. A vara, ali o sentido é realmente corrigir com vara, fazer sentir dor. Eu tinha um amigo que ele falava o seguinte em relação ao pecado relacionado aos filhos, é o seguinte, não basta apenas você colocar de castigo, a criança precisava sentir dor também quando errasse. Isso é importante também e é bíblico, inclusive. Eu falei que seria polêmico porque nos dias de hoje os pais têm até medo dos filhos, né? Sim. Os filhos falam mais alto, os filhos exigem, dão piti no supermercado, dentro de casa. Eles é que impõem as regras, a maioria das vezes. Isso é uma fragilidade enorme do pai. Isso é antibíblico e você, pai, precisa se corrigir. Você que tem essa atitude em que o seu filho é o pai da casa, é a mãe da casa, é o senhor da casa. Está tudo errado. Mas sem agressão, sem fazer com que essa criança se sinta realmente humilhada, mas é preciso corrigir. Sempre quando precisei corrigir as minhas filhas, hoje praticamente isso não existe essa necessidade, mas se houver, vai acontecer, eu sempre a corrigia com vara, abraçava, explicava para ela o porquê que ela estava sendo corrigida, né? E quando eu falo vara, não é literalmente vara, né? É um objeto que faça a correção. Pode ser um cinto. Minha mãe, por exemplo, me corrigia com bainha de facão. Isso doía muito quando eu era pequeno, mas merecia. Cada surra que eu tomei, eu mereci. Tornou-me quem sou hoje pelas correções da minha mãe e do meu pai. Mas sempre quando eu precisava corrigir as minhas filhas, se precisar eu faço ainda, como eu falei, eu corrigia, abraçava, explicava para ela corretamente, direitinho, passo a passo, o porquê que ela estava sendo corrigida, e depois eu orava com ela, apresentando toda aquela situação ao Senhor. Entende? Então, Sim. A melhor forma de fazer é essa. Do meu ver, é a minha experiência. Eu trago princípios e valores bíblicos, aplico a correção, mas eu também a abençoo, explicando, e sou honesto com ela, explicando por que ela está sendo corrigida, tá? Mostrando para ela o motivo da correção, de fato, não é? Abraçando e orando com elas e abençoando a vida das nossas filhas. Como ensinar a respeito à diversidade enquanto se mantém valores centrais da família? Quando a gente pensa, por exemplo, em diversidade religiosa, né, não existe no Brasil, nem no mundo, obviamente, uma única religião. Né? O cristianismo, por exemplo. Né? Existem outras pessoas que foram criadas né, em uma outra cultura, vivenciando outras religiões, tendo essa experiência com outras religiões. O cristão é esse povo que respeita as outras religiões. A gente reconhece a Jesus como o único Senhor. Nós entendemos que Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida, porque é isso que a Bíblia diz. Entretanto, a gente precisa, porque faz parte da natureza do cristão, da essência do cristão, do distintivo do cristianismo, é amar todos. É amar. Amar não significa concordar com os erros e o pecado, mas é tentar levar essa pessoa a reconhecer que ela precisa realmente de Jesus, que possa mudar o caminho dela. Mas a gente respeita. Então, dá para conviver muito bem. É preciso ensinar isso aos filhos, pensando na diversidade religiosa, mas também na questão de práticas, né? Porque há outras pessoas que têm práticas que no cristianismo nós consideramos pecado. A gente vai odiar essas pessoas? Muito pelo contrário. Nós vamos amar essas pessoas. Jesus foi o maior exemplo de amor. Então, por que eu sou cristão vou odiar uma pessoa que pensa diferente do que eu, que tem práticas diferentes das que eu tenho? Eu não vou odiar, eu vou amar essa pessoa. A misericórdia de Jesus, que foi derramada em nosso coração, precisa fazer sentido para qualquer pessoa. Cristianismo não é uma religião. Cristianismo é um estilo de vida. Então, quando nós estamos ensinando aos nossos filhos a respeito do cristianismo, nós estamos os ensinando sobre um estilo de vida. É um estilo de vida que se distancia do pecado, que se distancia das práticas, né, libidinosas,
que se distancia da corrupção, que se distancia das agressões. Nós somos o povo realmente que ama as pessoas com o amor de Jesus que foi derramado em nosso coração. É isso que tem que ser ensinado aos nossos filhos. Perfeito. Que sinais indicam a necessidade de apoio profissional para a saúde emocional de crianças e adolescentes, na sua opinião? Olha, essa é uma pergunta também extremamente importante, porque nem todos os pais têm a resposta, né? A gente, às vezes, não consegue proteger os nossos filhos de alguns traumas. Às vezes, até nós mesmos, os pais, provocamos esses traumas em nossos filhos. Ou os colegas na escola, enfim, em vários lugares. A própria família, muitas das vezes. É preciso ficar atento aos filhos. Eu sou daqueles que acreditam que Jesus é suficiente para absolutamente toda e qualquer questão. Eu defendo isso. Jesus é suficiente. Entretanto, é importante a gente também frisar que existe a ciência, que tem condições de identificar coisas que eu não tenho, essa condição, a maioria das pessoas não tem, mas a ciência tem. E aí eu me refiro aos psicólogos, aos psiquiatras, profissionais da área realmente, que pode de repente identificar. Os pais precisam ter essa sensibilidade. Nem tudo, gente, olha, entenda que eu vou falar especialmente para o povo cristão. Nem tudo sara com oração. Você deve se manter em oração, se firmar em oração, porque a oração, sobretudo, ela trata com você. Se você ora por alguém, intercede por alguém, se você ora pelo seu filho, intercede pelo seu filho, é óbvio que isso faz bem no mundo espiritual para o seu filho, mas, sobretudo, faz bem para você. Nem todo tipo de traumas, de situações, questões que envolve o lado emocional dos filhos pode ser curado com oração, com imposição de mãos. Às vezes, há questões ali que precisam realmente de um profissional que identifique e que encontre na ciência um caminho. Então, ore para que esse profissional chegue até você, para que você encontre esse profissional. Então, a sua oração também faz com que esse profissional seja o melhor. Um exemplo prático disso é todas as vezes que eu preciso ir ao médico, eu, as minhas filhas, a esposa, eu sempre faço uma oração muito simples. Senhor, prepara a melhor equipe, o melhor médico. Ainda que você saiba quem é o médico, né, porque às vezes marca-se a consulta e já tem o nome do médico. Então você ora por ele, fala, Senhor, que esse médico esteja num dia maravilhoso e que ele seja capaz de nos atender e identificar através da observação, através dos exames. Você está orando, você está concordando com a medicina. A Bíblia fala sobre medicina, sobre ciência. E a gente poderia até abordar de uma maneira muito mais profunda isso um dia, esse assunto, que é bem interessante. Quais estratégias ajudam a enfrentar a pressão das comparações nas redes sociais? Isso é bem importante também. Isso acontece muito com o grupo de adolescentes, né? Jovens também. Sim. Obviamente acontece também com os adultos, com as senhoras e senhores, né? Mas em especial essa camada, essa classe tão importante, mas em descoberta, né? Nessa ebulição, né? Sim. Ebulição de sensações, de sentimentos. Isso acontece muito com os adolescentes. Essa comparação, porque aquela menina tem um cabelo mais assim, o rosto mais assim, o nariz mais empinado, os lábios mais de tal coisa, enfim. Essa comparação, ela é preocupante, ela é complicada, porque cada um nasce de um jeito. E pode melhorar. Existem aí as maquiagens, existem aí os cortes de cabelo e tudo isso, que é importante também e que precisa ornar, combinar com o tom de pele, uma série de coisas. Mas o adolescente, em especial o adolescente, não consegue compreender isso, né? Uma coisa que eu sempre critiquei, na verdade, era a boneca Barbie. A Barbie é um padrão de beleza, assim, eu diria quase que inalcançável. Sim. E quando lançaram a Barbie, então as meninas queriam se parecer, até hoje eu acho que é assim, né? Elas querem parecer com a Barbie, elas querem ter assim o corpo da Barbie, ela quer ter como é o nome do menino lá, o marido da Barbie, o Ken. Isso. Ela quer ter enfim, é aquele sonho do casamento perfeito, do corpo perfeito, do cabelo perfeito. Tudo isso traz um prejuízo. Eu acredito
Mas isso vende, né? Porque a beleza vende. O que é belo vende. E isso, obviamente, atrapalha esse grupo, em especial, de pessoas que estão em formação. O adolescente, ele é um tanto quanto esquisito. Ele não é criança, mas também ele não é adulto. Ele tem ali as suas emoções, ali a flor da pele, como eu falei, as sensações absurdas, coisas que estão acontecendo, essa puberdade explodindo a níveis assim absurdos, e isso é complicado. É preciso também os pais estarem atentos a isso. Eu sempre tento falar para as minhas filhas que Deus a fez assim, né? Mas estou falando, me referindo não só à questão estética, à questão física, à Sim, aparência. Eu estou falando sobre o que Jesus tem produzido no coração, que tem muito mais valor do que o exterior, né? com É o certeza. interior, a comunhão com Deus, o relacionamento com Deus, tudo isso tem muito valor. A pessoa que ela é, amar ao próximo, respeitar os pais, respeitar os próximos, isso tem muito mais valor do que a beleza física, né? Mas também a gente precisa entender que os nossos filhos parecem com os pais, herdaram o DNA dos pais, né? E eu costumo dizer que os nossos filhos são cópias melhoradas. Então eu brinco um pouco com isso. Quando a minha filha fala, meu nariz poderia ser assim. Eu falo, olha o meu nariz. Você é uma cópia melhorada do papai, né, da mamãe. Sim. E isso ajuda, de certa forma, com que elas passem por esta fase, né, de complicada, de descobertas. Isso ajuda bastante, fazendo uma comparação comigo. Eu sou muito mais feio, mas muito mais feio, se esse é o caso, do que as minhas filhas. Obviamente eu falo isso em tom de brincadeiras, elas entendem. E é bem legal esse momento também. Tenta levar isso para um momento de alegria e não de tristeza ou de concordância. Tenta deixar esse momento dos filhos, essa fase que vai passar, tenta deixar o mais leve possível para eles. Perfeito. Como transformar erros dos pais e dos filhos em oportunidades de crescimento? A base principal, ao meu ver, é humildade para reconhecer e pedir perdão. Isso também é bíblico. Normalmente, os pais, eles não têm sensibilidade, humildade para pedir perdão aos filhos e perdoar os filhos. Algumas vezes eu tive que pedir perdão para as minhas filhas, né? E isso revela Jesus. Quando eu peço perdão por um erro que eu cometi a um amigo, a alguém que eu nem conheço, e às vezes a gente faz, sabe quando você, sem querer, fecha alguém no trânsito, o correto não é ficar bravo, o correto é pedir, amigo, perdão. Ou quando você entra na vaga no estacionamento de supermercado lotado, época de Natal, que você vê uma vaga e você está distraído, você já entra direto, mas tinha uma pessoa ali esperando há 10 minutos por Verdade. uma vaga, e você entrou. E já aconteceu comigo isso. A primeira coisa que eu faço, eu tiro o carro, na hora, eu dou ré ali, paro do outro lado e peço desculpa para a pessoa. Mas eu já vi cenas, por exemplo, que alguém entrou, várias vezes inclusive eu vi, nessa vaga e ainda mandou quem estava aguardando aquela vaga para qualquer lugar. Quer dizer, e às vezes a gente que tem esse princípio, pedir perdão inclusive para um estranho, por que a gente não leva isso para dentro de casa? De Uau. pedir perdão para os filhos. Somos passíveis de erros em relação aos nossos filhos. Às vezes até a gente corrige o filho, ou pensa algo sobre o filho, ou toma uma decisão em relação ao filho extremamente equivocada. Sabe quando a gente impõe os nossos filhos a fazer algo que a gente gostaria de ter feito e não fizemos, ou seja, a gente quer se realizar em nossos filhos? Isso pode ser um erro. Eu vou contar um exemplo bem rapidinho. Eu quis que a minha filha fizesse faculdade de arquitetura. E então a gente começou a trabalhar sobre isso. E quando eu percebi, eu estava convencendo ela a ir para esse caminho. E depois eu falei, bom, agora já é um caminho sem volta, porque ela já estava matriculada. Ela durou 6 meses só, menos de 6 meses, no curso de arquitetura. Foi quando ela retorna, ela fala comigo e fala, pai, não é isso que eu quero. A minha paixão é medicina, no caso, medicina veterinária. Estou falando da minha filha mais velha, a Júlia. Então, eu falei, eu tive que recuar em relação a isso. Me desculpar, obviamente, Sim. colocar ali para ela que ela precisava, então, agora recuperar os 6 meses que ela
ficou investindo lá na arquitetura, que também ela gostou, mas que ela gostava mais da medicina veterinária. E eu reconheci isso. Hoje ela é feliz no que faz, estuda muito, está ralando, mas que é um curso mais difícil, inclusive medicina veterinária, mas é a paixão dela. Então, é reconhecer. Quando reconhece, recua. Não é vergonhoso recuar. Você restaura, você traz princípios, você ensina verdades. Os nossos filhos crescem. Aqueles aos quais, né, você errou, não é? E você pede perdão, os filhos mais novos, para aqueles que têm mais de um filho, obviamente, começam a olhar e falar, olha, meu pai sabe recuar, minha mãe sabe voltar, e eles aprendem com isso. Isso é pedagógico. Então isso é muito importante. Então você transforma justamente um erro em bênção para a família. é difícil, mas a gente não pode olhar simplesmente para as coisas difíceis e deixá-las de fazer, porque isso traz problemas crônicos e às vezes irreversíveis na família. Tenha humildade, reconheça que você também erra e seus filhos vão aprender com isso e valorizar você enquanto pai e mãe. Perfeito. Ótimas palavras de colocação. Eu tenho certeza que foi muito edificante para você participar deste podcast. Então agora eu deixo uma mensagem do pastor Carlos para você que nos assistiu. Muito bom. E a mensagem que eu quero deixar para você hoje, nesse momento, é uma mensagem bíblica, que é um texto que a gente chama na Bíblia, né, de o texto da família. Tem muitos outros, mas esse é um deles e é muito importante, que é o Salmo 127, que diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados, ele, no caso aqui Deus, o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os seus inimigos à porta. Esse salmo, ele fala sobre tudo, né? Tem vários princípios, várias verdades profundas aqui, mas uma que talvez seja a mensagem principal para o seu coração é que é o Senhor que edifica a sua casa. Portanto, você precisa colocar a sua casa, a sua família aos pés de Cristo, para que ele edifique. É o Senhor que cuida de todos os detalhes da sua família. Você precisa ser apenas esse canal de conduzir sua família para o Senhor. Isso é muito importante. Você é o abençoador da sua esposa, esposa, você é a abençoadora do seu marido. Pais, homem, mulher, vocês são abençoadores dos seus filhos. Não encurte a sua mão, o seu braço em abençoar a sua família. Abençoe a sua casa, abençoe a sua família, fortaleça a sua família posicionada no Senhor e deixe Deus edificar a sua casa através das práticas, né, cristãs e práticas espirituais importantes para a sua vida. Que o Senhor edifique a sua casa, que o Senhor abençoe a sua casa, não seja você o braço forte. Permita que o Senhor seja esse braço forte, usando a sua vida para conduzir a sua família. Que Deus te abençoe grandemente. Foi um prazer estar aqui respondendo essas perguntas e tantas outras que vierem nesses momentos aqui, nesse tempo. Nós vamos responder cada uma delas com o objetivo de ajudá-lo a crescer ainda mais em família.